Hoje nós vamos compreender melhor esses dois aspectos importantes do ofício de leituras, que é o TEDEUM responsório. É importante que você depois procure na internet o texto do TEDEUM, já que no tempo quaresmal nós não rezamos ele, mas estamos já próximos aqui, o período que eu estou gravando esse vídeo, daqui a pouco nós estamos entrando no período da Páscoa. Mas o TEDEUM, ele é um hino trinitário, né? Nós louvamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e muito antigo. Alguns atribuem o TEDEUM ter sido composto por Santo Ambrósio e Santo Agostinho ali por volta de 387. Mas bem, é algo que se fala, né? Seja lá qual for a origem exata, o que importa é que o conteúdo é trinitário, cristológico e eclesial. O TEDEUM, ele inicia. Infelizmente eu não trouxe aqui para você no slide, né? Mas eu estou aqui com o breviário na mão. Ele inicia: A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos, a vós, eterno Pai, adora toda a terra. A vós cantam os anjos, os céus e seus poderes, sois santo, 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 Senhor Deus do universo. Olha que grande louvor. Proclamam céus e terra a vossa imensa glória, a vós celebra o coro glorioso dos apóstolos, vos louva dos profetas a nobre multidão e o luminoso exército dos vossos santos mártires. Eita glória! Bem, então recomendo que depois você pegue o texto completo do TEDEUM e reze com cada invocação, com cada atribuição. E, como nós falamos no encontro anterior, ele é omitido em tempos quaresmais, tempos quaresmais não, né? Em tempos penitenciais, como por exemplo a quaresma e o advento, e também nos dias feriais, nos dias da semana. Como que a gente pode estar cantando ou rezando o TEDEUM? Bem, o TEDEUM ele pode ser cantado ou recitado, tá? Quando ele é cantado, normalmente se utiliza uma melodia gregoriana. Existem várias, mas também você pode utilizar outras melodias adequadas para o TEDEUM, de modo que no ofício a melodia não precise da alteração da letra, tá? O TEDEUM não pode ter a letra alterada para ser cantado no ofício litúrgico. Então, você pode usar uma das melodias gregorianas adaptadas para o português, né? Por exemplo, a vós, ó Deus, louva. Deixa eu pegar aqui meu retorno, tá? A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos. Isso foram duas partes, né? Ou dois, melhor dizendo, o que seria um dístico do TEDEUM. Normalmente nós cantamos desta forma, quando cantamos em coro, nós cantamos alternadamente, seja entre um solista e o coro ou em dois coros. Então o solista, por exemplo, aqui sou eu faria, né? A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos. E aí o coro responderia: A vós, eterno Pai, adora toda a terra. Ou então você tem dois coros cantando cada qual essa parte. Isso é uma melodia. Há uma outra melodia também, mais simples, né? A voz cantam os... Ixi, agora eu peguei o tom da outra, eu não vou lembrar da... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aula online é assim, tá? Não tem que que tá pedindo pausa, não. Gabriel, você poderia ter preparado assim, né? Mas tem coisas que eu só tenho ideia na hora, tá? Então, a gente tem, só para apresentar isso rapidamente, as melodias vão ficar para um próximo encontro, mas nós tá abrindo aqui no aqui no tablet. Aumentar o volume para você poder escutar. Bem, então, em som de piano não dá, tem que ser som de órgão, meu irmão. Pronto. Glória a Deus. Então, nós também tem uma melodia muito utilizada aqui no seminário. A vós cantam os anjos, a vós os seus poderes. Sois santo, 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 Senhor Deus do universo. É uma melodia mais simples, tá? Mas só para dizer para você que o TEDEUM pode ser cantado destas formas. E quando é recitado, nós recitamos compenetradamente, dando atenção a cada parte do que o texto está dizendo. Então, este é o TEDEUM, tá? Um outro aspecto da liturgia das horas que nós temos é o responsório. O responsório, como o nome está dizendo, é como se fosse uma resposta àquilo que foi lido. O responsório ele ocorre
depois de cada leitura, certo? Então você está lá meditando um texto do Antigo Testamento e depois vai ter um responsório. Ele resume aquela leitura e diz algo sobre ela, certo? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo do responsório do ofício das leituras, da primeira leitura da Sexta-feira Santa, tá? Então, atenção a estes sinais gráficos, depois nós vamos falar sobre eles melhor, tá? Esse responsório é retirado do profeta Isaías. E como se reza ele, Gabriel? Bem, nós podemos rezar o responsório da seguinte forma: 2 coros, ou um solista e o coro, e se diz: foi levado como ovelha ao matadouro e maltratado não abriu a sua boca. Aí o coro responde: foi condenado para a vida de seu povo. Embaixo outro versículo: ele próprio entregou a sua vida e deixou-se colocar entre os facínoras. E o coro responde: foi condenado para a vida de seu povo. É uma forma. Uma outra maneira é que você, ou o coro, os coros, rezam a resposta e o versículo. Então, por exemplo, foi levantado a primeira pessoa ou o primeiro coro. Foi levado como ovelha ao matadouro e maltratado não abriu a sua boca, foi condenado para a vida de seu povo, o primeiro. E aí você vai ter o coro que vai responder isso com o versículo. Ele próprio entregou a sua vida e deixou-se colocar entre os facínoras, foi condenado para a vida de seu povo. Então são essas duas maneiras. Aqui o verso eu vou colocar dessa maneira, né? O verso inteiro para um primeiro coro e o outro para um segundo coro, ou a resposta até o asterisco, e o asterisco significando que também na partitura gregoriana o asterisco significa uma mudança de coro, né? Ou seja, é uma outra pessoa que vai fazer aquilo. Então pode ser rezado dessas duas maneiras. Por que eu coloco assim? Porque aqui em Fortaleza, na Arquidiocese de Fortaleza, a gente reza da segunda maneira. Vou fazer agora cantado, né? Foi levado como ovelha ao matadouro e maltratado não abriu a sua boca. Foi condenado para a vida de seu povo. Aí o coro responde, porque desta forma você consegue apresentar a melodia completa. Então, seja você o dirigente, né, que está lá conduzindo a oração, e aí a assembleia responderia: ele próprio entregou a sua vida e deixou-se colocar entre os facínoras. Foi condenado para a vida de seu povo. É a forma como a gente reza aqui em Fortaleza, tá? Então, este é o responsório. Se vocês tivessem, depois peguem aí na internet ou no breviário ou nos volumes, né? O ofício de leituras, a primeira leitura da Sexta-feira Santa. E vocês vão ver como que este versículo se relaciona com como que o responsório se relaciona com a leitura que foi proclamada. Então, em resumo, é isso. Nós temos o Te Deum como um aspecto próprio do ofício das leituras e temos este responsório que também existe nas outras horas, algumas mais abreviado. O responsório, por exemplo, nas laudes durante a quaresma, ele é substituído por uma antífona, tá? Então existem essas particularidades. E é isso. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro. Lembrando, qualquer dúvida você pode deixar aí nos comentários.